Glórias a Deus, quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Então, irmãos, vamos à palavra de Deus. Quero que você preste bastante atenção. Eu desejo que essa palavra fale com você tanto quanto falou comigo, porque eu acredito que todos que pregam a palavra de Deus, o seu desejo é esse, que aquele que ouve possa receber da mesma forma que aquele que está passando, porque se eu estou passando essa palavra para você é porque ela é muito importante para mim, assim como cada um que prega a palavra. Eu tenho certeza que ela vai fazer o efeito que ela foi determinada para fazer. O efeito da palavra de Deus, irmãos, é maravilhosa. É um efeito que vem, com certeza, fazer aquilo que agrada a Deus. Eu já peço para a irmã Cristina abrir Mateus 6, 22. Mateus 6, 22. Já está ali, vamos acompanhar ali pelo Data Show. Mateus 6, 22 e 23, são dois versículos. O 22 diz assim: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. Amém? Podem sentar. Irmãos, esse texto, ele é a base desta palavra. E eu quero falar hoje sobre a maneira como nós enxergamos. E é interessante que quando eu estava meditando nessa palavra, não é de hoje, eu já venho meditando faz um tempo nesse tema, mas eu prestei atenção que há uma diferença entre vista e visão. Você vai entender isso nessa palavra. Há uma diferença entre vista e visão. Por quê? Essa palavra que a gente leu, ela está falando da candeia do corpo, que são os olhos. Os olhos são portas de entrada para o nosso corpo, ou seja, aquilo que a gente vê, o cérebro vai processar e vai transformar em uma informação. A ciência diz que cerca de 3 milésimos de segundo, mais ou menos, uma informação que você vê, chega ao cérebro, é interpretada e você entende o que é aquilo. Então, essa é a vista que a gente conhece. Só que a Bíblia, ela mostra que nós temos tanto a vista, como podemos ter também a visão. Mas o que é a vista e o que é a visão? Eu diria para você que vista é aquilo que os teus olhos, eles enxergam. Vista é a lógica, a realidade visível, mas a visão é o que a fé enxerga e processa depois da vista. É aquilo que enxergamos pela palavra de Deus. É ver o impossível, é ver o extraordinário. Sabe por quê? Porque nós não vivemos por vista, mas por fé. Abre aí, irmã Cristina, como se a nossa tela fosse uma Bíblia, né? Abre aí, 2 Coríntios 5, 7. Não sou eu que estou dizendo, mas Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele nos encoraja a mudar hoje a maneira como enxergamos as coisas. Porque não andamos por fé, ou melhor, porque andamos por fé e não por vista. O que é que Paulo está dizendo aqui? Que nós não devemos, irmãos, considerar o que nós vemos como a realidade final. É claro que o que nós vemos, eu estou aqui olhando para esse microfone, ele é um microfone. Isso é uma realidade, não tem como você dizer que não é. Porém, ele não é a realidade final. Porque o que nós vamos aprender aqui nessa palavra hoje nos mostra que, de certa forma, a Bíblia nos mostra que a realidade final depende da fé. A realidade final, ela depende de como você enxerga. E você só vai enxergar algo diferente se você olhar pela ótica da fé e pela ótica da palavra. Deus, ele não nos chamou para viver reagindo ao que vemos pela vista, mas para crer e viver pelo que Ele falou. O grande problema, sabe o que é?
é que não é falta de palavras ou de promessas na Bíblia, é um excesso de vista e circunstância que muitas vezes a gente não sabe diferenciar. Então, o nosso grande desafio é colocar a nossa visão em prática. A nossa irmã Aline, ela trouxe uma palavra profética, uma palavra onde Deus, Ele exatamente fez com que aquele profeta visse algo pela sua vista. Se ele fizesse uma pergunta, o que é que tu está vendo aí? Estou vendo um monte de osso seco. Estou vendo algo que não tem mais jeito. Mas, pela vista, Deus não estava vendo um monte de ossos secos. Deus estava vendo um exército em pé, com espadas e marchando. Porque, abra aí, irmã Cristina, Romanos 4,17. Deus não considera vista. Ou melhor, vista, né? Deus, Ele considera visão. Visão é sempre algo mais além. E aí diz assim: como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, porque aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos. Eu vou só dar uma pausa aqui. O qual vivifica os mortos. O que é que ele está dizendo? Que a morte não é o estado final. Porque Deus pode mudar a realidade do que para você está morto. Quem pega essa palavra? O que para você está morto, Deus pode transformar em vida. Aí ele diz mais: e chama as coisas que não são como se já... Aí você olha para o teu problema e você começa a fazer matemática, você começa a fazer cálculo. Aí você é inteligente, você usa a física, a matemática, neurociência, você usa tudo. Aí você chega à conclusão e diz: isso aqui, está perdido. Se Lázaro tivesse morrido hoje, ou seja, nos tempos de hoje, ele teria recebido um atestado médico. Ele teria recebido todos os exames que são feitos, né, para fazer ali a medição dos batimentos cardíacos, tudo que pudesse atestar. Então, pela vista, estava perdido. Mas Deus chama aquilo que não é como se já fosse. Nós vemos o que os olhos nos possibilitam ver. Mas eu quero te dizer algo que só vai entender quem é louco. Tem louco aí essa noite? Louco por Jesus? Louco pela fé? Porque a Bíblia diz que a mensagem da cruz é loucura, irmãos. Porque é coisa que a gente muitas vezes, se for pregar para alguém, alguém não acredita. Então, quando a gente começa a analisar pela ótica da palavra de Deus, aquilo que não é, a gente enxerga de maneira diferente. Aí a gente entende que Deus chama aquilo que não é como se já fosse. Aí a gente começa a considerar as coisas um pouco mais além. Como, por exemplo, a vista, ela mostra limites. Quando você olha, você vê um limite, só vai até aqui. Mas a visão, ela te faz lembrar das promessas. Quem vive por vista só considera a lógica, mas quem vive pela palavra sempre está lembrando das promessas. E as promessas, como eu disse, as promessas são coisas que nos levam a quase viver como muitos considerando como se a gente fosse louco quando a gente fala alguma coisa. Por que eu estou falando dessa forma? Você imagina Abraão, eu fico imaginando Abraão. Abraão, vocês sabem que o nome dele era Abrão e foi mudado para Abraão, o que significa pai de muitas nações. Aí Abraão era casado com uma mulher que era estéril, não tinha filhos.
E eu imagino, naquele tempo, o nome fazia jus ao que a pessoa era. Vocês sabem que o nome era colocado por conta de alguma circunstância. Aí Abraão chega em algum canto e diz: eu sou pai de muitas nações, que era o que significava. E eu fico pensando alguém perguntar: cadê os teus filhos? Então não tinha filho, mas tinha promessa. Você pode não estar como que você queria estar hoje, mas você tem promessa. Pastor, eu entrei aqui hoje com problema, mas você lembra que tem promessa? Você tem promessa, irmãos. E a Bíblia nos diz que Abraão, em Romanos 4, 20 e 21, coloca a irmã Cristina, Abraão, ele ensina a receita de quem quer ter visão. Tem que se lembrar da promessa. Mas não somente da promessa. O mais importante é lembrar, pastor, de quem fez a promessa. Porque não basta lembrar da promessa, tem que se lembrar que quem fez a promessa é maior do que a promessa. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória. Agora eu quero que a igreja leia esse próximo versículo. Estando de que também não basta só lembrar da promessa, tem que lembrar que Deus é poderoso para cumprir a promessa. E por que é que Ele é poderoso? Porque desde o começo tudo que Ele fala se cumpre. E para quem tem hoje essa fé, eu digo para você, irmãos, comece a usar o seu campo de visão espiritual. Comece a enxergar a partir de hoje em outra dimensão. Pare de olhar só pela aparência das coisas. Por quê? O provérbio vai dizer que a última palavra é de... Então, irmãos, deixa Deus escrever a tua história. Porque uma coisa é certa, a caneta está em nossas mãos. Por mais que a gente saiba que Deus ele tem todo o poder, mas o livre-arbítrio significa isso, pastor. Deus te deu uma caneta e você escreve a sua história. Se você escolhe Deus, a sua vida será de uma forma. Se você não escolhe Deus, a sua vida será outra. Então, tem dois caminhos, né? A gente tem que fazer uma escolha. A caneta está nas mãos. E eu te digo, irmãos, a caneta está em tuas mãos. Amém. Mas uma coisa é certa. Deixa Deus dizer o que é para escrever. Ou seja, deixa Deus te dar a direção. Porque quando Deus estava guiando o povo no Egito, Ele diz: olha, hoje eu ponho a vida e a morte diante de vocês. Aí Ele diz assim: escolhe, pois, a vida. Aí quando Jesus ele sobe para os céus, a gente está estudando isso aqui na escola bíblica, Ele diz que vai enviar outro Consolador e Ele vos guiará no caminho de toda a verdade. Apesar de nós termos a caneta nas mãos, nós temos que fazer as escolhas que Deus quer que a gente faça. Vamos voltar para o tema da palavra vista ou visão. Eu quero aqui citar alguns exemplos. Vista não é a mesma coisa de visão, sabe por quê? Porque a vista ela enxerga o que está diante dos nossos olhos, a visão, como eu já disse, enxerga mais além. Então, vamos entender o seguinte. Eu quero dar um exemplo, por exemplo, deixa eu pegar um dos exemplos que eu separei aqui. A Bíblia ela vai nos dizer em Êxodo capítulo 6, versículo 6, aí é uma leitura, eu vou só parafrasear aqui e lembrar os irmãos. Êxodo capítulo 6, versículo 6, antes de fazer essa leitura, eu só quero lembrar o que é que está acontecendo aqui. Você vai ver em Êxodo 14 que Deus ele está conduzindo o seu povo, tirando do Egito, e um dos primeiros obstáculos é o Mar Vermelho. O Mar Vermelho, ele representa aquele primeiro obstáculo. O povo ainda está vivendo por vista, e eles estão vendo um obstáculo. O povo fica desesperado e vão falar com Moisés. Aí o que é que Moisés faz? Vai clamar ao Senhor. E aí quando ele vai clamar ao Senhor, vocês sabem que Deus ele dá uma resposta. Ele diz: por que clamas a mim? Né? Diz ao povo que marchem. Ou seja, pela vista estava tudo perdido,
Mas, vocês lembram que no começo eu falei que quando você achar que está tudo perdido, se lembre que nós temos promessas. Aí agora a gente lê Êxodo 6:6. Portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, e vos livrarei da servidão, e vos resgatarei com o braço estendido e com grandes juízos. O 7 diz: e eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. O 8: e eu vos levarei à terra, acerca da qual levantarei minha mão, jurando que a daria a Abraão, Isaque e Jacó, e vos-la darei por herança. Eu sou o Senhor. Até aqui. E eu vos levarei a Bíblia diz sobre Deus, ele diz: eu não sou homem para que minta. Falaria eu e não cumpriria? Diria eu, e não faria? Falaria e não cumpriria? Aquilo que Deus fala, a gente já viu que ele é fiel para cumprir. É essa a visão que eu quero que vocês tenham hoje, que todas as mais de 8.000 promessas de Deus, elas se cumprem na vida daqueles que creem. A fé, ela te faz enxergar o que outros não enxergam. É por isso que eu disse, muitas vezes a gente vai ser entendido como louco, muitas vezes a gente vai ser julgado porque nós estamos olhando pela ótica da palavra, enquanto outros estão olhando naturalmente. Então, se Deus ele disse que aquele povo ia chegar lá na terra da promessa, irmãos, era para a gente ter esse tipo de fé. Não era nem para o Mar Vermelho, ou seja, não era nem para Moisés ter levantado o cajado para abrir o Mar Vermelho. Se esse povo tivesse a fé que Deus falou, eu acredito que era o quê? Era fechar os olhos e já começar a pisar na água, porque a água ela tem que se abrir. Porque, irmãos, a fé é assim. A fé é você dar um passo aonde ainda não existe uma ponte e ela começa a se construir quando você dá esse primeiro passo. Aí vem aquela frase que vocês conhecem: porque nós não podemos esperar ver para crer, nós temos que crer para... A fé ela sempre tem que vir antes. E aí, irmãos, Deus ele se irrita muitas vezes. Deus não gosta quando a gente demonstra medo, incerteza, dúvida. Olha a pergunta que Deus faz a Moisés: por que clamas a mim? Sabia que tem coisa que não é para você clamar? Pastor, mas a Bíblia manda a gente orar, manda a gente clamar a Deus. Amém. Não estou falando que não é para você clamar, que não é para você orar. Eu só estou dizendo que quando há uma promessa, não precisa se preocupar. Se Deus disse que eles iam chegar do outro lado, não tinha para que ficar desesperado, não tinha para que chorar, simplesmente era para continuar andando. Sabe qual foi a ordem de Deus? Era como se fosse essa: vocês vão sair daqui e vocês vão para Canaã. Quando Deus diz pare, a gente para. Quando Deus diz continue, continuando. Agora Deus manda eu passar uma palavra aqui para alguém essa noite, amém? Deus só está perguntando assim: quando foi que eu te mandei parar? Quando eu mandar parar, tu para. Mas quando eu não mandar, tu continua. Mas, Senhor, tem um mar vermelho na minha frente. Não se preocupa, porque eu vou abrir. E Deus, você sabe, irmãos, que Ele tem poder sobre tudo no universo. Se Ele não quiser abrir, Ele faz tapete e você sai andando. Mas uma coisa é certa: se Ele disse que tu ia chegar do outro lado, tu vai chegar. Vai chegar, irmãos, porque aquele que fez a promessa, a gente viu que Ele é fiel para cumprir. Então, essa passagem aqui do Mar Vermelho é um grande exemplo de que Deus, Ele é fiel para cumprir, né? E se depois você quiser acompanhar o que eu citei sobre o Mar Vermelho, está em Êxodo 14, né? O versículo 15 ele faz aquela tão grande pergunta a Moisés.